Pessoal, agora nós vamos falar sobre alguns pensadores, da sociologia. Vamos começar por Durkheim. Se vocês estiverem com um livro, abra na página 28, que nós vamos falar um pouquinho sobre a visão, sociológica do Durkheim. Durkheim leva em conta os fatos sociais. No segundo parágrafo aí do livro de vocês, está escrito assim: fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo e exercem pressão ou coerção social sobre sua consciência, ainda que não se perceba. O que isso quer dizer, gente? São maneiras coletivas de agir. Maneiras coletivas de agir. Na sala de aula, na escola, todo mundo chega que horas na escola? 7 horas. Todo mundo vai embora que horas? 12h35. Maneira coletiva de agir. Tem o horário do almoço, tem o horário da janta, né? Nós chamamos de almoço a primeira refeição, de jantar a última refeição, segunda refeição, né? Então, essa maneira de agir, de pensar, de denominar as coisas, ele chama de fatos sociais. De sentir também, tá, gente? Às vezes a gente sente amor por alguém por determinada ação, ódio por alguém por determinada ação, simplesmente porque nós fomos criados assim, tá? Em outro canto do mundo, às vezes as mesmas coisas que causam espanto a nós é natural, tá? Então, a gente aprende a pensar, sentir, agir devido a local, o meio social que nós estamos inseridos, tá bom? Então, o importante do Durkheim, fatos sociais, seria essa relação que nós seguimos, às vezes sem querer, a gente é automático, a gente vai colocar uma roupa para sair de casa, por quê? Porque todo mundo sai com roupa, ninguém sai pelado. Né? Ou então, na escola, aqui, se vocês lerem, tem o exemplo da escola. Escola, todo mundo vai com determinada roupa. Às vezes uniforme, então tem a maneira certa de se vestir para cada local, né? E isso seria esses fatos sociais. Eu vou passar aqui, vocês vão ver no livro de vocês. Deixa eu ver se eu consigo foco. Dá para ler certinho? No livro de vocês tem esse esqueminha, tá? Fato social seria o objeto, né? Esse objeto, o que inclui esses fatos sociais? Generalidade, exterioridade e coercividade, tá? São esses 3 pilares que abrangem os fatos sociais de Durkheim. Agora vamos falar, pessoal, do Max Weber. Max Weber, tá? Ele é alemão, também um pensador. Na página 29, e depois ele fala um pouquinho mais para frente dele também. O Max Weber, se para Durkheim nós vamos falar dos fatos sociais, para Weber nós falamos das ações sociais, ação social. O que é para Weber a ação social? Ação social, se vocês pegarem o livro aí, é uma ação que leva em conta o comportamento do outro. Toda ação é social? Não, jamais. Ação social é algo que leva em conta o que o outro faz também, tá bom? Aqui, se vocês pegarem, eu tô resumindo, tá, gente? Pra não ficar tão grande, que já tá com 4 minutos esse vídeo também, eu tenho que falar de mais assuntos pra frente. Na página... Cadê? Na página 33 do livro de vocês, a teoria da ação social em Weber. O Max Weber, ele concebe a ação social como uma ação humana que se deixa guiar pela conduta do outro. Aí ele dá um exemplo simples que vocês vão entender. Ação social, portanto, é algo recíproco, porque o indivíduo precisa do outro para fazer. Tá? Ele coloca aqui o exemplo de ciclistas. Se tiver um ciclista indo e um ciclista vindo, a bicicleta, se os dois baterem, é uma ação física,
Isso é social? Não, isso não é social. Porém, os dois estão na mesma direção, um na frente do outro, se desviarem e irem embora, isso é uma ação social? Sim, porque levou em conta o outro, tá? Teve essa interação com o outro. Então, para a gente entender, ação social é isso, precisa do outro, precisa ter pelo menos duas pessoas envolvidas e um pensar no outro, tá? Ter essa coletividade, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai falar do Karl Marx. Karl Marx, vocês já viram falar muito em Karl Marx na história, né? Que a gente analisa Karl Marx pela história, porque ele está na luta de classes, né? E também na sociologia, tá? A gente vai analisar Marx na sua visão sociológica, tá? Não adentrar muito na parte histórica, mas não tem como também deixar a parte histórica de lado. Então, vamos falar sobre Karl Marx na parte da sociologia. Karl Marx, a gente vai lembrar de luta de classes, tá? Relação de classes sociais, tá, gente? Ele coloca aqui na página 31, se vocês estiverem com o livro, acompanhem comigo. Os seres humanos produzem a realidade histórico-social e delas são produtos. Então, em prova, muitas provas caem nisso. Então, vocês vão lembrar, Karl Marx, que o ser humano, ele produz a sua realidade histórico-social. Histórico-social. Nunca esqueça, histórico-social, tá? Karl Marx. Aí, mais pra frente, aqui no último parágrafo dessa página, Marx coloca assim, né? Para Marx, a sociedade moderna tem por base relações de propriedade. De um lado, os proprietários dos meios de trabalho e do outro, o proletário, tá? Os trabalhadores, a classe operária. Então, tem essa luta de classes. Para Marx, a interação entre o proprietário, se a gente vai colocar o capitalismo, tá? E a mão de obra, né? A força de trabalho, elas só exercem essa função, tá? Que é de trabalho mesmo, tá? Então a gente não vamos pensar em algo além por enquanto, tá? Vamos pensar em Karl Marx como sendo, não vamos esquecer, histórico social, tá? O ser humano, ele é histórico social e ele precisa dos meios de trabalho. Tem o capitalismo, né, o capitalismo a gente vai entender aqui para Marx, como, por exemplo, as empresas, as fábricas, indústrias, o proprietário, ele tem o local, ele tem o dinheiro e tem as ferramentas, né? E aí vem o proletariado, entrega o currículo, é chamado, começa a trabalhar na empresa. Ele aceita os termos, né, que o proprietário coloca lá no contrato e começa a trabalhar, tá? Aí o lucro vai para o proprietário, né? Tem o lucro, tem todas as despesas e nisso tem o salário dos operários, tá? Eu não vou abranger isso porque cada item desse esqueminha que eu falei para vocês tem um nome específico, tá? Mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, para Marx, a gente vai lembrar de o ser humano, ele é histórico social e relações de produção, relação de trabalho, proprietário e proletariado, tá? Não vamos esquecer disso, tá bom? Não vamos colocar agora em pauta política, vamos lembrar disso, tá? Por agora são esses três, tá? Depois eu vou passar também o Augusto Comte, né? O positivismo, mas por agora são esses três pilares para não ficar muito grande os vídeos, tá? Semana que vem a gente continua, tá bom? Tudo de bom para vocês, façam a atividade que eu vou postar agora. Semana que vem tem mais conteúdo. Tchau e se cuidem, hein, pessoal?